Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Plenário aprova em primeiro turno a proposta que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Relatório final da comissão que analisa as 10 medidas de combate à corrupção pode sair na primeira semana de novembro. E você vai ver também. Deputados aprovam um projeto que atualiza o valor da contribuição sindical anual de trabalhadores autônomos, profissionais liberais e empregadores. Tributos iguais para todas as cozinhas. Um projeto em análise aqui na Câmara pretende regulamentar a atividade dos food trucks. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa foi à terra da longevidade conhecer exemplos de envelhecimento com qualidade de vida. O plenário aprovou a proposta que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. O texto terá mais uma votação aqui na Câmara no dia 24 de outubro, antes de seguir para o Senado. Apesar da expectativa dos governadores, a nova lei de repatriação de recursos no exterior não chegou a ser votada. A repórter Dini Moraes mostra como foi. A proposta principal do limite de gastos públicos por 20 anos teve 366 votos a favor, 58 a mais do que o necessário para aprovação. E antes mesmo do placar final, o relator já comemorava. Parabéns, deputados conscientes. Parabéns, deputados que estão ouvindo as multidões. Parabéns, deputados que ouviram a crise e sentem a crise lá na base. Não haverá corte. O limite individualizado vai ser corrigido de cada poder, de cada órgão, pela inflação. Não há congelamento. Durante todas as sessões, que começaram antes do meio-dia da segunda-feira, foi intenso o debate entre os favoráveis e os contrários à proposta. Não somos contra limitar os gastos públicos à arrecadação. O que somos contra e vamos combater é limitar os gastos apenas nas áreas sociais, apenas na saúde, na educação e na assistência social, para poder, tem que ficar bem claro, para quê? Para aumentar o lucro dos banqueiros. 12 milhões de desempregados, os estados e municípios brasileiros quebrados, e com a quebradeira dessa não há de se falar em aumento de gastos de saúde e educação, quando todos nós sabemos que quem responde pela maior parte dos gastos são os municípios e os estados. O debate durou 14 horas. O texto estabelece que não pode haver aumento de despesa pública acima da inflação. Isso vale para todos os órgãos públicos a partir do ano que vem, menos para a saúde e educação, que entra nessa regra em 2018. O plenário também aprovou a medida provisória que facilita concessões e privatizações no setor elétrico. Uma das polêmicas era que a medida tira da Eletrobras, uma empresa pública, e repassa para uma organização privada a coordenação de bilhões de reais que são arrecadados com os tributos cobrados do setor. O texto aprovado também isenta consumidores de baixa renda de pagarem a CDE, um dos principais encargos da conta de energia. Deputados de oposição queriam mais tempo para analisar a MP, mas como ela perde a validade se não for votada no Senado até quinta-feira da semana que vem, a base governista fez os acordos necessários para garantir a aprovação. O mercado não tem interesse em determinadas regiões que ficarão a descoberto sem distribuição de energia. Então, essa medida provisória não poderia ser votada desta forma. São empresas que eram estaduais, viraram federais e não conseguiram ser eficientes. Essa medida provisória vai permitir que elas sejam privatizadas, como foram todas as outras estaduais que estão operando, algumas muito bem, e atendendo o consumidor. Na terça-feira, nova polêmica. Uma reunião com a presença de governadores parecia indicar um acordo para a votação da proposta que muda a lei de repatriação de recursos não declarados mantidos por brasileiros no exterior. Os governadores seriam beneficiados com parte do dinheiro cobrado em multas pela Receita Federal. Os governadores pediram apoio ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não é fácil, porque aí demanda o governo, a área econômica não quer abrir mão, né? Mas ele vai tentar. Mas no plenário, a reação do PT, PCdoB e PSOL derrubou o acordo. Os municípios precisam, o Estado precisa se recompor, então vamos introduzir o dinheiro sujo, sem responsabilidades. Não! As multas têm que ser colocadas e as pessoas têm que responder pelas ilegalidades
irregularidades que cometeram. A multa, objeto desse acordo, também seria compartilhado com estados e municípios, permitindo neste momento de crise econômica, de crise financeira, vivida por todos os prefeitos municipais, vivida por todos os governadores estaduais, seriam objeto de compartilhamento dessa multa e que com certeza beneficiaria e muito os governos estaduais e municipais. Não havia mais quórum para votação nominal no plenário da Casa. Então, se não há quórum e se não há bom senso daqueles que têm interesse direto, que são todos, então é melhor a gente deixar esse assunto para outro momento, que infelizmente pelo prazo de 30 de outubro não haverá mais nenhuma condição, no meu ponto de vista, que essa matéria possa votar. E num debate na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle sobre a PEC que limita os gastos públicos, sobraram críticas à proposta. A coordenadora nacional da organização não governamental Auditoria da Dívida Ativa, Maria Lúcia Fatorelli, alertou que a proposta de emenda à Constituição dá margem a operações feitas por empresas estatais não dependentes que podem ser lesivas aos cofres públicos. Já o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Pedro Rossi, acredita que a medida impõe um outro projeto de país, incompatível com o previsto na Constituição. Segundo ele, é um projeto de redução drástica e brutal do tamanho do Estado, e não apenas um novo regime fiscal. Pedro Rossi informou que os gastos primários do governo federal representam hoje 20% do PIB, e com a aprovação da PEC, essa despesa vai cair para 13%. Já na avaliação do professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Prado, o congelamento da política fiscal por 20 anos é uma medida grave, porque não considera possíveis mudanças no quadro macroeconômico de longo prazo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, convocou a sessão do Congresso Nacional para amanhã da próxima terça-feira. Na pauta, 3 vetos presidenciais e 10 projetos de lei do Congresso. Somente depois dessa votação, o Congresso vai poder examinar projetos de crédito suplementar, como o que libera recursos para o FIES, e concluir a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. O texto principal da LDO foi aprovado em agosto, mas os destaques ficaram pendentes. A comissão especial que analisa as 10 medidas de combate à corrupção recebeu um documento com sugestões do Colégio Notarial do Brasil para aplicar por aqui o modelo espanhol de combate à lavagem de dinheiro baseado em informações de cartórios. O Brasil tem um sistema semelhante, que serve apenas como consulta para autoridades. Não é feita automaticamente a comunicação de operações suspeitas. O relator da comissão, o deputado Onyx Lorenzoni, disse que o sistema, nos moldes espanhóis, ajudaria a fechar uma brecha, que é a compra de bens como forma de lavar dinheiro ilegal. O relatório final da comissão deve ser apresentado na primeira semana de novembro, com sugestões de vários setores da sociedade. O projeto, conhecido como os 10 pontos contra a corrupção, continua sendo discutido na comissão especial. O presidente da comissão quer melhorar o texto, mas evitar qualquer possibilidade do projeto atentar contra as liberdades individuais. Por exemplo, o teste de integridade a servidor público, notadamente a polícia, é o que nós precisamos ajustar. Aproveitamento de provas ilícitas ou de maneiras ilícitas, nós precisamos ajustar para que também ela não fira a liberdade individual das pessoas. Enfim, alguns pontos, o acordo de leniência exclusivamente pelo Ministério Público, nós temos a convicção de que ele precisa ter a anuência, ou pelo menos ter o registro na Justiça, para que não judicialize posteriormente. Para esse delegado aposentado da Polícia Federal, não há como se avançar no combate à corrupção sem o fortalecimento da Polícia Judiciária Federal. É importantíssimo a autonomia para a Polícia Federal com a concessão de um mandato para o diretor-geral. Isso é fundamental para que a Polícia Federal como Polícia Judiciária da União, que tem a missão inarredável da busca da verdade real, fique totalmente inalcançável pelo mau hálito político, blindada contra as influências políticas. Desde que há 10 anos a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, criou os projetos de participação popular, esse é o que chegou aqui com o maior volume de assinaturas, são mais de 2 milhões de assinaturas. Então, é evidente que a Câmara precisa dar uma resposta adequada à sociedade brasileira que quer enfrentar, derrotar e fazer da corrupção no Brasil um acontecimento episódico.
Em novembro, deve chegar à Câmara a proposta de reforma política que está sendo discutida no Senado. O texto inclui o fim das coligações para cargos proporcionais, como o de deputado federal, e uma cláusula de desempenho, para que partidos tenham direito a receber dinheiro do fundo partidário. Para discutir o assunto, o presidente da Câmara se reuniu com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes. Após o encontro com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que a reforma política em análise na Câmara e no Senado deve ser votada até o fim de novembro. Na próxima semana, um grupo de senadores e deputados deve iniciar a discussão para uma proposta de sistema eleitoral. A gente precisa mudar o sistema eleitoral, é mais importante, é mais legítimo, porque os culpados de o Brasil ter hoje 35 partidos, 27 partidos na Câmara, são os próprios políticos. E não seria justo, do meu ponto de vista, apenas uma emenda para reduzir o número de partidos. Eu acho que pode ser aprovado assim, contanto que a gente crie um novo sistema que possa responder a duas perguntas que eu acho muito objetivas. Qual é o sistema que pode legitimar a política e como é que você vai financiar a política? Ainda durante o encontro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, pediu urgência na aprovação do projeto que cria o Registro Único Civil. Precisamos que o Congresso aprove o projeto, daqui a pouco será aprovada a urgência e depois nós vamos avançar. Nosso trabalho também agora, depois das eleições, nós vamos intensificar o trabalho da biometrização. Nós temos hoje, você sabe, mais de 40 milhões de pessoas já biometrizadas e vamos avançar nesse sentido em relação aos estados que estão mais atrasados. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que autoriza cooperativas de crédito a prestar serviços financeiros a municípios e órgãos públicos. O texto segue para o plenário. Essa é uma forma de facilitar a vida de quem vive em cidades sem agências bancárias. Você sabia que 10% das cidades brasileiras não tem nenhuma agência bancária? Em 560 municípios, para fazer as transações bancárias básicas, os moradores recorrem a cooperativas de crédito, que são instituições financeiras sem fins lucrativos, em que os usuários participam como sócios, ou então utilizam os chamados correspondentes bancários, como agências dos Correios e casas lotéricas. Muitas agências de correio oferecem serviços de correspondente bancário. Então, ainda que não haja bancos, agência de bancos, alguns serviços bancários podem ser acessados em regiões mais remotas nas agências de correios. Bom, dito isso, as cooperativas estão presentes em muitos dos municípios em que não há agências bancárias e elas podem oferecer serviços financeiros mais completos do que os oferecidos pelos correspondentes bancários. Mas bem além dos correios e lotéricas que intermediam saques e recebem contas, as cooperativas também concedem empréstimos e são por isso atores importantes na vida prática das cidades menores. Mas hoje a lei proíbe que elas ajam plenamente como instituições financeiras, já que não podem prestar serviços financeiros aos municípios e seus órgãos. Um projeto de lei analisado pela Câmara quer mudar isso, para que as cooperativas possam, por exemplo, intermediar o pagamento dos salários de servidores municipais. Esses recursos todos que necessariamente teriam que ser alocados para um outro estabelecimento no outro município ficarão no município. Então você pode gerar emprego, evidentemente você vai fomentar o desenvolvimento local, até porque os recursos locais permanecem no local. Não poderia haver sequer resistência, embora a gente saiba, né? Quem tem resistência? Os bancos oficiais. Por que eles não colocam, então, nos 560 municípios onde não existe Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, não existe nenhum banco oficial? A verdade é que é uma guerra de mercado. E na guerra de mercado, a Constituição diz que você tem que privilegiar a cooperativa. O Conselho de Ética remarcou para a próxima quarta-feira a votação de 3 pareceres preliminares de processos contra os deputados Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, do PSC também do Rio, e Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal. A análise foi adiada por falta de quórum na comissão. E você vai ver daqui a pouco aqui na revista da Câmara. Tributos iguais para todas as cozinhas. Um projeto em análise aqui na Câmara pretende regulamentar a atividade dos food trucks. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa foi à Terra da Longevidade conhecer exemplos de envelhecimento com qualidade de vida. É só um instante.
Os deputados aprovaram um projeto que atualiza o valor da contribuição sindical anual de trabalhadores autônomos, profissionais liberais e empregadores. Como houve mudanças, a proposta retorna ao Senado. Os valores vão ser corrigidos todo ano, em janeiro, com base na variação do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A alteração vai aumentar o valor arrecadado, que é destinado aos sindicatos e à União. A contribuição sindical era indexada pelo maior valor de referência, o MVR, índice que foi extinto em 1991. As contribuições estavam sendo cobradas pelo valor de 16 anos atrás ou através de algumas portarias definidas pelas federações daquelas atividades. Era uma forma de corrigir os recursos, mas que estava fora do preceito legal. Segundo o texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, profissionais liberais vão contribuir com R$ 217,20 por ano. Para trabalhadores autônomos, como pintores e eletricistas, o valor anual será de R$ 89,66. Já para as empresas ou profissionais liberais e autônomos organizados em empresas, o texto aprovado fixa em R$ 179,32 a contribuição mínima anual. Acima desse valor, haveria uma tabela progressiva. Ainda segundo o projeto, as micro e pequenas empresas não vão ter mais que contribuir com sindicatos. Além disso, também não haverá contribuição prevista para o produtor rural, como estabelecia um texto aprovado na Comissão de Trabalho em 2013. Autor de um dos projetos sobre o mesmo tema, que foi analisado em conjunto na CCJ, o deputado Laércio Oliveira diz que a falta de um indexador tem prejudicado as atividades dos sindicatos. Vai se regularizar uma situação e aí sim, os sindicatos passarão a receber as suas contribuições anual de uma forma segura, de uma forma correta, com um indexador definido e aí sim continuar fazendo o seu trabalho normalmente. Um projeto em análise aqui na Câmara pretende regulamentar a atividade dos food trucks, que atualmente não pagam os impostos que os restaurantes tradicionais pagam. O assunto foi discutido na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Os deputados querem tributos iguais para todas as cozinhas, mas sem exagerar no tempero. Eles são uma alternativa aos restaurantes, já que vão aonde o povo está, digamos assim. Nos parques, nas ruas, onde houver eventos culturais. Em lugares onde os restaurantes não chegam. Além do mais, oferecem comida gostosa a preços mais baixos. O problema é que os donos desses trailers não pagam qualquer imposto, não contribuem com a sociedade. E é isso que um projeto que está em análise aqui na Câmara pretende corrigir. Os representantes dos comerciantes que pagam impostos concordam com a proposta. A legislação, tanto ela de uma forma genérica quanto específica, ela pode preservar a atividade de food truck e ao mesmo tempo proteger os investimentos que foram feitos pelos empresários tradicionais para que eles não tenham uma perda financeira. Os representantes dos donos de food trucks que estiveram na audiência pública concordam que é necessário regulamentar a atividade. É importantíssimo a gente poder discutir sobre esse tema, tentar trazer para um cenário nacional toda essa regulamentação da atividade da comida de rua. O Wellington vende almoço em seu trailer e também é a favor do projeto. Ele diz que é melhor estar dentro da lei. Que cobre um imposto e que dê uma legitimidade para a gente, alguma coisa que onde a gente pode se basear, um roteiro para a gente poder trabalhar em paz. Nós iremos encontrar uma alternativa ou várias alternativas para que todos que representem o comércio de food trucks possam estar com seus direitos e deveres assegurados. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática aprovou um projeto para proibir o uso de aplicativos e redes sociais que alertem motoristas sobre blitz no trânsito. O projeto segue em análise nas comissões. O texto pretende alterar o Código de Trânsito Brasileiro, instituindo como infração o ato de conduzir veículo com dispositivo, aplicativo ou funcionalidade que identifique radares ou blitz pelo caminho. O projeto de lei se apoia no Marco Civil da Internet para propor que as redes sociais
sejam obrigadas a retirar do ar postagens de usuários com alertas sobre este tipo de ação da polícia em todo o Brasil, mediante ordem judicial. Em caso de descumprimento, as empresas que mantêm estes serviços e seus usuários teriam de pagar multa de R$50 mil. O deputado Hugo Leal, coordenador da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, defende o projeto. Uma questão é você informar serviço de utilidade pública de congestionamentos, de acidentes que possam estar acontecendo naquele local, na rodovia. Agora, outro é falar especificamente dessas blitz. A deputada Margarida Salomão, titular da Comissão de Ciência e Tecnologia, é contrária à proposta. Para ela, não é a tecnologia que faz o crime, e sim os criminosos que usam a tecnologia para praticar delitos. Criminalizar o aplicativo é mais ou menos combater o adultério tirando o sofá da sala. Uma comitiva da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa esteve no Rio Grande do Sul para conhecer exemplos de envelhecimento ativo e com qualidade de vida. O grupo visitou Porto Alegre e a cidade de Veranópolis, considerada a capital brasileira da longevidade. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou. Em 35 anos, 1 em cada 3 brasileiros deve ser idoso. A estimativa é da Organização Mundial de Saúde. O Estatuto do Idoso, sancionado em 2003, estabelece que os censos demográficos têm que incluir dados relativos a esse segmento da população. Esses dados poderão ser usados para orientar políticas para a terceira idade. Para buscar informações sobre o envelhecimento ativo e contribuir com as políticas públicas, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa visitou o Rio Grande do Sul. Por lá, há experiências que deram certo. O Instituto de Geriatria do Hospital da PUC realiza diversos programas para dar maior qualidade de vida para a população idosa. Realizamos um conjunto de ações, todas elas direcionadas ao reforço da memória e da saúde, atividades lúdicas, a comunidade, de aptidões pessoais e de reforço a atividades propositivas, como atividade física, a dieta saudável. No Instituto, deputados da comissão conheceram alguns projetos. O Programa Amigo do Idoso, criado pela universidade, pode atender até 2 milhões de pessoas no estado. Vale para transporte, vale para habitação, vale para saúde, vale para cidadania, vale para inclusão social, enfim. O Rio Grande do Sul se destaca por políticas públicas implementadas para a pessoa idosa. Mas é aqui, na cidade de Veranópolis, conhecida como a terra da longevidade, que são realizados diversos programas e pesquisas voltados ao cuidado e à valorização da terceira idade. Veranópolis tem 24 mil habitantes e 15% da população está acima de 60 anos. No Brasil, a média é de 10%. Os deputados se encontraram com diversas autoridades municipais para conhecer as iniciativas da cidade para atender a população idosa. Nós temos a acessibilidade, é uma delas, o reconhecimento no trato das pessoas com mais idade doentes ou no trato da própria recuperação da saúde. Fator muito importante, o respeito aos seus ensinamentos de valorização individual, valorização do cidadão idoso. O grupo de convivência da longevidade de Veranópolis se reúne toda semana. Os idosos fazem atividades como dança, música e jogo de cartas. O divertimento é parte integrante desses encontros. Eu vejo que aqui a gente pode dizer que sim, o envelhecimento é um privilégio e não um problema. Então a comissão ganha muito com isso, podendo replicar aos nossos pares na Câmara as possibilidades de políticas públicas que possam melhorar a vida de milhões de brasileiros. 1/4 da população brasileira será formada por essa parcela da população, de pessoas com mais de 60 anos. Então o Brasil precisa se preparar para isso. O Seu Celestino é um desses habitantes que são exemplo de vitalidade. Aos 90 anos, formou-se em pedagogia. Ele dá a receita, se é que ela existe, para a longevidade. Quando se estuda, sempre se aprende tanto assim mais. Então, senti aquele gosto de cada dia aprender mais, não fui capaz de parar, não. O importante é saber envelhecer. Mas não é só isso. Aqui, nas terras dos vinhedos, tem mais uma coisa que, além de alegria e de hábitos saudáveis, ajuda na longevidade.
É o que diz Dona Maria, casada com Celestino há quase 70 anos. Eu tomava vinho, mas o médico me ordenou meio copinho de meio-dia. Eu tomo e faz bem. A exposição Cores de um Outubro Rosa conta com 25 telas com técnicas mistas. A mostra tem o objetivo de sensibilizar os visitantes para a necessidade da prevenção contra o câncer e para a luta das mulheres brasileiras por mais igualdade social e qualidade de vida. A ação, organizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, conta com telas produzidas por estudantes da Escola de Arte da Universidade de Brasília. O trabalho faz parte da campanha Outubro Rosa do Congresso Nacional. Todo tipo de mobilização chama atenção para que a sociedade esteja mais atenta da importância que é a prevenção contra o câncer de mama. Você vê que todos os quadros tiveram a preocupação de uma forma ou de outra, mostrar dessa importância. É uma maneira diferente de se fazer esse alerta. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também na internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!